seja muito bem-vindo ao canal Direito Imobiliário. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o levantamento das certidões num processo de compra e venda de bem imóvel. E não importa se você está comprando ou vendendo o imóvel, esse vídeo é para você. Se você não me conhece, meu nome é Elisene Stefanes, eu sou advogada, eu atuo há mais de uma década no mercado imobiliário, atuei inicialmente como corretora de imóveis e há mais de meia década já atuando como advogada especialista em direito imobiliário. Só direito imobiliário. Então, nos dá aí uma bagagem bem interessante para te auxiliar se você precisar lá na frente. Os nossos meios aqui de contato estão na legenda desse vídeo, certo? Se você não está inscrito no canal, se inscreve, né? Vamos trocar aí informação, conhecimento e deixa teu like também, porque essas ações, elas informam para a plataforma, faz com que a plataforma compreenda a relevância desse vídeo. E aí vai entregar esse vídeo para mais pessoas. E conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Dito tudo isso, então, vamos agora ao que viemos. As certidões, a importância das certidões que são solicitadas num processo de compra e venda. A gente vai começar pelas certidões do imóvel. Depende muito de cada transação, tá? Então, se o advogado que for contratado para fazer esse levantamento, ele tem já experiência no mercado, ele vai olhar ali o tipo da negociação e ele vai entender que tem que solicitar mais essa certidão, qual é a finalidade daquela compra daquele imóvel, então será que vai atender isso, vai atender aquilo, mas basicamente é a matrícula do imóvel, atualizada dos últimos 30 dias. Essa matrícula do imóvel com ônus e ações vai trazer ali a informação para o comprador de que a pessoa que está negociando com ele é de fato o proprietário do imóvel e vai conseguir também verificar se existem processos, né, especialmente de execução, onde está amarrando aquele bem imóvel, então penhora sobre aquele bem imóvel, ou ainda se tem algum ônus, como por exemplo o financiamento. Então pode haver um financiamento, aquele bem imóvel pode estar em garantia de alguma situação, pode estar em garantia em algum processo, pode ter uma série, pode ter cláusula de inaliabilidade, então pode ter o ônus de um usufruto. São só exemplos aí corriqueiros, mas tem uma infinidade de razões que podem acabar inviabilizando. Então, ok. Feita essa análise da matrícula do imóvel, batendo ali, o vendedor é o mesmo que consta ali na matrícula como proprietário, estando tudo ok, então dá-se andamento. Além disso, precisa ser avaliado o CPF do vendedor ou dos vendedores, vai depender de quem consta ali, mesmo que conste só o vendedor, só um CPF, tem que olhar, se for casado, tem que olhar o CPF do cônjuge, tá? Então, vai solicitar as certidões, principalmente certidão civil, para verificar se existe algum processo de execução naquele CPF ou naqueles CPFs. Também certidão negativa trabalhista, para saber se existe algum processo trabalhista naqueles CPFs dos vendedores. E isso por quê? Se a pessoa está sofrendo processo de execução na esfera civil ou trabalhista, pode ser caracterizada uma fraude contra credores e o imóvel que você comprou, agora estou falando como comprador, o imóvel que você comprou, que você pagou, que você fez tudo certinho, vai voltar ao status quo, ou seja, volta a ser dono lá daquele CPF que te vendeu, para poder honrar a dívida daquele processo que a pessoa estava sofrendo. Então, olha só o tamanho do prejuízo. Isso significa que você estaria pagando a dívida lá do cara, porque até você ter de volta o teu dinheiro, vai longe, né? E se tiver de volta, o que é pior ainda. Então, essa busca aí dessas certidões, ela é extremamente importante. E aí, além disso, Serasa vai fazer outros levantamentos, mas eu entendo que essas duas certidões são as mais importantes. E do comprador, então agora para o vendedor, o levantamento desse CPF é muito mais para entender a índole de quem está comprando
do imóvel no caso de haver algum tipo de parcelamento direto com o proprietário. Então, dependendo ali da situação, você vai conseguir analisar, será que é confiável, será que aparenta ser uma pessoa confiável, mas é muito mais uma análise de índole, porque se a pessoa tiver dívida, tiver qualquer situação que para você tudo bem, não vai impedir a negociação, certo? Voltando ainda, né, do imóvel, eu comecei o vídeo falando das certidões do imóvel, eu falei só da certidão do imóvel com ônus e ações, a matrícula atualizada com ônus e ações. Mas existem outras certidões, eu gostaria de retomar aqui, para não ter que começar todo o vídeo novamente. A gente precisa solicitar certidão de pagamento lá de IPTU. Se a gente estiver falando de um imóvel em condomínio, tem a certidão de quitação do condomínio, verificar se existem dívidas sobre aquele bem imóvel. E aí, a depender aí, alguns exemplos só de certidões, a gente tem que analisar, uma certidão, aí vai depender muito de cada município, mas para verificar se é a área que está em preservação, que tem preservação ambiental, se é a área que está em cota 40, ou seja, está muito alto, tem uma redução da capacidade construtiva sobre aquela área. Então, tem muitos documentos, e como eu falei no início do vídeo, vai depender da prática jurídica daquele advogado específico, ou seja, tem que ser um advogado especializado, então depende também da experiência, para adequar aquela transação e saber o tipo de certidões que ele vai solicitar. As que eu falei aqui no vídeo são básicas, tá? Do imóvel, a matrícula atualizada do imóvel e as certidões municipais ali, CND, né? Para saber se existe dívida de IPTU, taxa de lixo, os compromissos ali que recaem sobre o imóvel. Se for imóvel de condomínio, então, vai ser, precisa solicitar essa certidão do condomínio, porque é uma dívida que vai seguir o bem, tá? Então, se você se recair uma dívida de condomínio lá sobre o bem, você vai assumir quando comprar esse imóvel. E o CPF do vendedor, e se constar, se ele for casada, o CPF do cônjuge também. As 3 certidões são as principais, tem outras certidões, mas essas duas, aliás, são as principais, que para verificar se existe execução na esfera civil ou na esfera trabalhista, para não correr o risco de você perder aquele bem imóvel por uma caracterização de fraude contra credores. Eu espero ter contribuído aí, nas informações que eu passei. Desejo a você bons negócios e principalmente desejo que você tenha compreendido que é extremamente importante a participação, a contratação de um advogado na análise de todo o processo de compra e venda, para que você tenha aí segurança jurídica nessa negociação. Eu vou publicar daqui a uns dias um outro vídeo falando de 5 motivos para você contratar um advogado sempre que estiver falando de compra e venda de bem imóvel, sempre que estiver fazendo, né, uma compra ou uma venda de bem imóvel. Assim que eu publicar, eu vou colocar aqui no card para você, que com certeza vai te auxiliar. Minha intenção é sempre ajudar, auxiliar de alguma forma. Dito isso, então, deixa teu like, curte, compartilha e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Bons negócios!